Companions de plantão, sejam bem-vindos a mais um episódio desse canal ruviniano que vos fala. Eu sou o Eric Constantino. Eu sou o Nathan Constantino e sejam bem-vindos ao Até Tarde! Fala aí, Ruvinhas, nós viemos falar de um tema mais que querido, um spin-off novíssimo em Doctor Who. Que, como vocês já sabem, Doctor Who tem seus spin-offs, né? Teve aí Sarah Jane Adventures, teve o Torchwood, que acabou, assim como Sarah Jane Adventures. Sempre falaram que ia lançar outro e tal. Há muito tempo já tinham falado que ia sair um spin-off da Coal Hill, né? Da escola da Clara, que é a escola em que a Susan estudava e tudo mais. E não falavam nada, até que saiu o trailer e logo, rapidinho, já saiu o episódio. A gente vai falar um pouquinho sobre o que a gente achou do seriado e qual que é a do seriado pra vocês. Bom, primeiramente, respondendo a pergunta, o que achamos de Class? Gostamos. Quer dizer... vamos deixar. Gostamos. Primeiro, ele é um seriado mais adolescente, ao mesmo tempo que ele também é um seriado mais adulto. Por quê? Primeiro que ele é mais adolescente, no sentido de que ele se passa dentro de uma escola, ele vai abordar temas de relacionamento, isso já ficou bem claro. Porém, ele é adulto no quesito violência, as cenas serão mais fortes. Não sei, me pareceu uma mistura... Eu lembrei na hora, assim, quando eu vi o trailer já. Ainda mais que foi justo na época que saiu o trailer de Power Rangers. Lembrei de Power Rangers. Me lembrou, assim, uma pegada um pouco mais de terror. E eu acho que a gente viu um pouco disso no primeiro episódio. Eles mesmos, durante o episódio, citam Vampire Diaries, que provavelmente é uma influência. Espero que não. Oh, não. O Once Upon a Time também... Mas sim, uma pegada assim mais teen no quesito relacionamentos, porém uma pegada adulta quando se trata de violência, né? E uma coisa interessante desse seriado é que, como o Eric estava comentando, ele é um pouco mais teen, ele aborda bastante cultura pop, né? Você vê que tem bastante referências a seriados, a filmes, tem referências até a certas coisas, não exatamente da cultura pop, mas que envolvem muito o universo das pessoas mais jovens. Parece que é um velho de 90 anos. Da galera da nossa idade, vamos dizer assim, também é uma merda. Da galera adolescente. Por exemplo, nesse episódio tem uma personagem que ela é muito interessante, porque ela faz várias vezes referências à cultura pop, a feminismo, por exemplo, quando ela cita o teste de Bechdel. Que é interessante que esse teste de Bechdel, se vocês não sabem, a gente vai deixar na descrição o link sobre o teste de Bechdel. E esse teste de Bechdel, ele meio que envolve ao mesmo tempo cultura pop e política, né, assuntos sociais em geral, assim. Foi interessante que esse seriado ele começou já explodindo as coisas, porque tipo, ele começa já criando uma mitologia própria. Mesmo ainda estando linkado com o Doctor Who, que a gente não vai falar direito, mas tem bastante linkagens com o Doctor e Doctor Who. Ele cria já algumas raças, por exemplo, Quills, Rondians, ele cria algumas coisas assim que ficaram muito interessantes, que além de ser interessante pra série, né, não ficar totalmente prendida, tipo, só usando aliens e criaturas de Doctor Who, também criaram um pouco do seu, né? O vilão é uma coisa muito interessante, porque esse vilão parece que o roteirista, ele quis misturar o Vashta Nerada com aqueles monstros de Pompeia. Lembra do episódio? Com o World of Warcraft. Com World of Warcraft. Então assim, você junta esses três, você tem o vilão do episódio. E outra coisa nesse que o Eric tava comentando de ser mais adulto, não nesse episódio, mas no trailer a gente vê umas cenas picantes. Coisa que já acontecia em Torchwood. Eu acredito que eles pegaram, sim, uma certa influência do Torchwood. Bom, agora os pontos negativos. A minha opinião é que eles poderiam usar menos efeitos especiais. Deu pra ver que teve um investimento forte no Class. Tanto que os efeitos especiais estão bons. Porém, eu sou da parte que eu acredito que menos seja mais, às vezes. Eles poderiam usar umas soluções estéticas menos espalhafatosas. Talvez causaria mais medo e mais impacto. Tomara que me ouçam, mas se me ouvirem não dá tempo, né? Porque provavelmente a primeira temporada já tá gravada inteira. Bom, um outro ponto meio esquisito, não esquisito, mas que pode danificar a série se ela tá tentando fazer algo novo,
ela pode se perder em alguns pontos, porque ela é uma série adolescente, mesmo que ela pegue pra coisas mais adultas. Ela tem ali a sua base num roteiro, numa estrutura mais adolescente, que, por exemplo, é a deslocada, os dois personagens deslocados, aí tem o jogador de futebol, que é o cara todo marrentão e tal, que pega as patricinhas e tudo mais, e dá um certo medo dela se perder, porque ainda tem um personagem que é muito interessante, que é o principal, entre aspas, do seriado. Bom, ele ainda é um típico mocinho. Então, o problema é que se essa série, apesar dela querendo diferenciar de Doctor, que Doctor não tem nada de pegar, por exemplo, não tem os personagens que você reconhece por X, assim, o arquétipo. Tem alguns companions, mas Doctor Who sempre é muito surpreendente nesse ponto, né? O problema é essa série acabar caindo nisso, como algumas outras séries mais adolescentes, sabe? De você, por exemplo, reconhecer o que vai acontecer aqui e o que pode acontecer ali. Por exemplo, nesse primeiro episódio eles começam a criar uma certa relação entre dois personagens, que é o capitão do time lá, não o capitão, mas é tipo o cara fodão, e a menina que é deslocada. E aí, bom, você já tem quase noção de tudo que vai acontecer agora. Que esse cara pode começar a gostar dela, aí ele começa a ser mais bonzinho, aí ele vê mais bondade nos outros para ser metido e coisas assim, sabe? Eu tenho medo de que essa série possa se perder nisso. Agora, o que queremos ver em Class? Bom, após esse primeiro episódio, muitas coisas ficaram em aberto. Então eu vou falar o que eu gostaria de ver mais. Eu gostaria de ver mais a mitologia que eles criaram na série, indo mais a fundo, né? Nessa mitologia, descobrir mais sobre esses personagens extraterrestres, o porquê, alguns porquês, por exemplo, das habilidades da professora loira, algumas coisas desse tipo. Alguns seriados, spin-offs, eu acharia que poderia ser um problema se apoiar demais no seriado principal, que é no caso Class spin-off e Doctor Who principal. Porém, no Class, eu acredito que seja muito interessante cada vez mais eles interligarem essas duas histórias. Eu acho que isso pode crescer com o Class e pode crescer com o próprio Doctor Who. Se vocês lembrarem lá na época do Today's, do 10º Doctor, quando eles linkaram em uma sequência de vários grandes episódios da 4ª temporada, quando eles linkaram Torchwood e Doctor Who, colocaram os personagens de Torchwood junto com os personagens de Doctor e fizeram, né, um baita especial, com Davros, Daleks, o planeta Terra sumindo. Então eu quero ver o Class evoluindo para algo assim. Foi muito legal a participação do Doctor nesse primeiro episódio. Fantastic. Foi meio que ele ungindo os futuros guardiões do tempo, entre aspas, né? A premissa do seriado é muito legal, porque afinal de contas o Doctor não pode estar todo o tempo ali para ajudar. Correu, ele tá ajudando o universo inteiro, afinal de contas. Eu acredito que eles podem unir cada vez mais, colocar os vilões de Doctor dentro do Class, colocar algumas, não necessariamente aparições igual foram do Doctor nesse primeiro episódio. Eu acho que aparições do Doctor eles podem guardar para os últimos episódios, para não ficar demais apoiado no personagem do Doctor. Coisas desse tipo que eu acho que vão engrandecer o Class. E claro, no final fazer essa super ligação, que eu acho que vai ficar muito foda. Fazendo mais uma ressalva também, a direção do Class é uma direção bem artística, é muito bem feita a direção. Começa com, vamos ser meio cineastas aqui, mas começa o episódio com um plano de câmera assim, dela seguindo, sem cortes, os personagens. Plano sequência, genial. Ela vai mostrando os personagens, apresentando, até parar em um. É muito interessante mesmo, é bem ousado. E essa linkagem que o Eric tava falando que pode ter, assim como teve no episódio que o 10º aparece em Sarah Jane Adventures, que é um episódio, ele não só aparece, é a porra do episódio inteiro, com o 10º praticamente, né? E é um episódio bem importante pros dois seriados, assim, porque a Sarah Jane, quando ela aparece de novo em Doctor Who, ela tá bem influenciada pelo que aconteceu e tudo mais. Também outros episódios, como o 11º, aparece a Sarah Jane, que, meu Deus, tem a Jo Grant, meu Deus do céu. Volta a Jo Grant, meus amigos. Volta a Jo Grant. I love you. Então, pessoal, foi isso. A gente ainda vai ver, né? Esse foi só o primeiro episódio, né, de Class. Ainda tem muito chão ainda de seriado. Então a gente pode fazer, se vocês quiserem, comentem se vocês querem, qual episódio vocês querem review, se vocês querem ver muitos episódios,
Gostei de todos, a gente pode tentar fazer review de todos os episódios e tudo mais. Comentem o que vocês acharam de Class. Não se esqueça então de curtir a página no Facebook, Curtir a página do Confia em Mim, eu sou o Doctor. a página mais fantástica de Dr. Who no Facebook. Inscreva-se no nosso canal, que é muito importante. Por favor, se inscrevam aí. Não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo pra gente. Alonso e Alonso. Jerônimo.